pessoal, um axé a todos, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal aqui, no nosso curso de mediunidade e Umbanda, tá? Se vocês assistiram os dois primeiros vídeos, o primeiro é uma apresentação do nosso canal, o segundo a gente tentando desmistificar aquele lado fantasioso da mediunidade que muitas vezes incomoda ou dá falsas impressões a quem está iniciando. Hoje nós vamos falar de tipos de mediunidade. Primeira dica que eu dou, que já foi falado nos outros vídeos, é que assim, busquem beber de várias fontes, busquem informações de tudo que puderem, né? E aí, devagarzinho, vocês vão sentindo o que me agrada mais, o que tem mais, faz mais sentido, né, para o meu tipo de pensamento ou para a minha vivência, tá ok? Uma dica que eu dou, como foi na minha iniciação, leiam as obras de Allan Kardec, tá ok? Se, pelo menos, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Médiuns, tá ok? Isso vai te dar uma base segura, porque nada difere com relação à mediunidade, né, enquanto fenômeno do Espiritismo e da Umbanda, tá ok? Então, eu vou falar de alguns tipos de mediunidade para dar um pouco mais de clareza ao assunto. Alguns são já um tanto raros, né? Ou talvez em desuso, né? Pensando que, assim, é, a espiritualidade ela tem um porquê, ela tem um propósito, né? De estar utilizando, né? Do fenômeno da mediunidade ali para dar uma comunicação. E algumas talvez não faça muito mais sentido nos dias de hoje, por conta de mais informação e tudo mais, ou tem se tornado cada vez mais raros, tá? Primeiro tipo de mediunidade que eu vou falar é o tipo mediunidade de efeitos físicos, tá? Antigamente era muito comum, né? Quando eu era criança eu via sempre alguma reportagem, alguma coisa do tipo, de aquela casinha distante lá no meio do interiorzão, e tinha uma família, e tinha uma criança, e naquela casa aconteciam fenômenos, né? De rachar a parede, de ouvir batidas na porta, de arrastar cadeiras, né? Então, esse é o tipo de mediunidade de efeitos físicos, ok? Aquele médium ali, ele transborda aquela energia, né? E acaba tendo um impacto sobre objetos próximos a ele, tá? Isso é um tanto quanto raro já, né? Não ouço falar tanto, eu não sei quem está assistindo esse vídeo, mas é um tipo de mediunidade. O segundo tipo são os clareaudientes, né? São os médios que ouvem. Então, assim, esse médium, ele ouve claramente, assim como eu estou falando com vocês, ele ouve de fato uma voz como se estivesse conversando com ele. Ele tem clara ideia de que é uma voz de outra pessoa conversando com ele, e aí ele transmite essa mensagem, tá ok? Esse é o clareaudiente. O terceiro tipo, clarividente ou videntes, né? O médium vidente, ele vê, na verdade, os espíritos. Esse ver pode ser de uma forma mais clara, mais nítida, né, de reconhecer de fato o rosto, quem era, com riqueza de detalhes. Pode estar dormindo, né, naquela situação meio dormindo, meio acordado, tem a dúvida se é um sonho, se não é. Pode ser de relance, né, quase como se fosse um vulto, né, mas os médios videntes ainda são bastante comuns, tá? Lembrando que os tipos de mediunidade não necessariamente pode acontecer todos com o mesmo médium, não necessariamente eles vão te acompanhar o resto da vida, pode ser que em um momento da sua evolução mediúnica, do seu desenvolvimento, você tenha mais um tipo de mediunidade, depois você passa a ter outro, né? Vou fazer um parênteses aqui, contando um pouco, né? Eu tenho o que seriam os sintomas que a gente comentou, né? Eu não concordo muito com a palavra sintomas por conta de não ser sintomas, a gente refere-se à doença, né? Mas sinais de mediunidade, eu tenho relatos, lembranças desde os meus 4 anos de idade, tá? Nessa época, meus pais trabalhavam, eu ficava sozinho numa casa de fundo, que era a casa alugada, e a dona da casa morava na frente e ficava cuidando, né, da criança ali, e ia, hora ou outra, dar uma olhada se eu estava tranquilo lá, brincando. E
E eu tinha muita clarividência, eu tinha muita evidência já aos 4 anos de idade. Então, os espíritos chegavam, conversavam comigo, passavam um dia comigo. Eu lembro muito pequeno, querendo esquentar o leite e ter alguém lá na casa me ensinando como é que ligava, riscava o fósforo, com cuidado, acendendo o fogão, esquentando meu leite. É claro que aos 4 anos eu não tinha consciência de que aquela pessoa era um espírito desencarnado, mas depois eu fui lembrando desses relatos e aí veio todas as lembranças vieram à tona e aí eu percebi que eu tinha muita vidência na infância. Depois, ao longo do tempo, isso foi mudando, eu quase não tenho nada hoje. Eu gosto de falar sempre o meu relato, porque uma das intenções do nosso curso, dos nossos vídeos, é justamente fazer com que não haja trauma no processo de desenvolvimento mediúnico, né? Então, se você está passando, se seu filho, né, está falando, seu filho, sua filha está falando que está vendo vultos, pessoas, né? Então, trate com normalidade, né? Trate com sabedoria e seriedade, né? Tudo bem? O próximo é o tipo de mediunidade psicofônico, tá? Então, o espírito, ele usa da voz do médium para transmitir a mensagem. Então, sai a voz, só que a voz é o espírito já desencarnado falando, ok? Então, assim, é, o médium pode estar consciente ou inconsciente, semiconsciente, e está dando aquela comunicação pela voz. Esse é o psicofone. Outro tipo de mediunidade, o médium de cura, né? O médium de cura, ele pode, de repente, não ter a mediunidade de se comunicar, falando, escrevendo, mas ele tem a mediunidade de curar as pessoas, de transmitir com muita força aquele passe, aquele axé, como a gente chama, né, a ponto de curar uma doença, né, amenizar os efeitos, tranquilizar uma pessoa, tá? Lembrando que assim, nós temos pontos de força e eu falo sempre que as nossas mãos são as grandes tomadas, né? Então, colocadas em pontos estratégicos, vão transmitir aquela força capaz de tranquilizar, de eh, diminuir os efeitos daquela doença. Então, chamamos de médio de cura, que de repente não necessariamente ele tem uma incorporação ou lhe dá uma comunicação. Temos ainda também os médios, chamamos de mecânicos, né? Os mecânicos, eles têm o uso da mão, né? Eles não controlam, por exemplo, a entidade, o espírito vem e consegue manipular as mãos, né? Também chamado de psicografo. Então, a psicografia, né? Por exemplo, mais famoso que a gente tem no nosso grande Chico Xavier, ele psicografava os livros, né? Então, as mãos escreviam pela influência dos espíritos elevados, tá? E temos também um outro tipo de mediunidade, são os médios intuitivos. Aí eu abro parênteses, tá ok? O médio intuitivo e o médio de pressentimento. São dois tipos de mediunidade. Eu abro parênteses pelo seguinte: precisamos ter muito cuidado de não achar que tudo em nossa vida é mediunidade, que o tempo todo, tudo que acontece é mediunidade, né? De repente você está preocupado com algo no seu serviço, né? De repente você está ansioso, com medo de que algo aconteça ou que não aconteça, esperando por acontecer, e aí acontece algo inevitável e aí você fala, nossa, bem que eu estava pressentindo, né? Não necessariamente pode ter sido a mediunidade, tá? Pode ter sido realmente o seu medo naquele momento, a sua preocupação, já estava te deixando aflito. Não necessariamente é uma comunicação dos espíritos, te dando intuição ou pressentimento por algo que vai acontecer, ok? Os espíritos, por mais que eles chegam e se comunicam, eles jamais vão interferir a ponto de mudar o livre-arbítrio de uma pessoa, né? Então, se eu tenho um pressentimento que você que está me assistindo vai sofrer um acidente de bicicleta daqui a alguns minutos, né? Qual seria a intenção de um espírito vir dar essa comunicação a mim e eu passar a você? Né? De repente estava predestinado que esse
Acidente teria que acontecer por alguma razão, porque você de repente está muito distraído, está muito cansado, está levando a vida muito corrida, né? Tudo bem, então você vai tomar mais cuidado, né? Mas eu não consigo evitar a consequência, tá ok? Espírito nenhum pode livrar, né, a consequência. Muitas vezes essa intuição, esses pressentimentos, vem na forma de tranquilizar, de dar um acolhimento, né? E já faço uma ressalva, né? Você que está iniciando na mediunidade, nem sempre você precisa passar isso adiante, né? O pressentimento, as intuições, é algo muito sério, tá? Nós, seres humanos, não temos direito também de interferir no livre-arbítrio, nas decisões, na vontade das pessoas. Então, eu já vi pessoas que têm esses pressentimentos, que realmente, horas são cegos, horas não, mas que elas o tempo todo ficam falando e acabam, de certa forma, manipulando a vida das pessoas com uma vontade própria ou até com a intenção de ajudar, mas isso não é saudável, nem para o médico, nem para a pessoa que está ouvindo. Então, com o passar do tempo, você precisa ter um filtro nessas mensagens, porque pouco há de se fazer, tá? É, e um último tipo de mediunidade, eu já falei um pouco, é da psicografia, que é escrever, né? Eu falei um pouco de Chico Xavier e tantos outros aí que dão a sua comunicação através dos livros, tá? Então, só para fechar esse vídeo, não necessariamente você vai ter todos os tipos de mediunidade, não necessariamente isso vai ser um começo, meio e fim, que você vai passar para um para depois passar para outro, tá? É, pense que você médium é uma ferramenta, tá? E cada ferramenta é apropriada para um tipo de trabalho. Eu uso martelo para um tipo de trabalho, eu uso alicate para outro, a chave de fenda para outro. Então, talvez em momentos da vida há mais necessidade e por isso os espíritos estão te conduzindo para um tipo de mediunidade ou para outro, tá? Voltando à minha história de criança, o fato de ver muito espírito quando criança foi realmente necessário, né? E depois, quando tive a consciência de que aquelas pessoas eram pessoas já desencarnadas, isso foi um dos motivos que me levou a ter curiosidade em estudar a respeito da religião. Pensem que sempre busquem um motivo. Não descartem a possibilidade de transtornos de saúde mental, tá ok? Então, se todos esses sintomas ou essas sensações pode muito bem estar acontecendo por conta desses transtornos, aí aconselho, sim, procurar um tratamento, procurar um profissional responsável da área, psicólogo, psiquiatras. Então, tem muita gente que leva tudo para a mediunidade, mas de repente está passando por um problema, por um início um transtorno, né? E eu aconselho, lógico, um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, né? Conversa e vê se realmente é mediunidade, tá ok? Sentindo tranquilidade, fala, ó, não estou passando por nenhum desse transtorno, as comunicações chegam sem parar, aí é um sinal que você precisa buscar mais e mais informações a respeito da mediunidade e se conhecer melhor, tá ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. No próximo vamos tratar mais especificamente da mediunidade dentro da Umbanda, tá ok? Um grande abraço a todos, axé.